mas muito pior do que a gente imaginava. Desde a vitória do Donald Trump, esse governo, essa facção criminosa, esse ladrão que está na presidência, já começaram a ter muito medo. Primeiro, 2 dias antes das eleições, o Lula chama o Trump de nazista, fascista, manda o Elon Musk basicamente se fuder. E como se isso não fosse bastante, e olha que isso já seria bastante, mas aí vem a pior parte de todas. Donald Trump agora basicamente comprou uma guerra com o Lula, e eu vou te explicar. Começou em 2023, logo depois que o Lula assumiu, depois que ele foi colocado na presidência, ele começou com um papo de acabar com o dólar, de que países deveriam fazer comércio internacional sem usar o dólar. E ele falou isso em diversos momentos. Então vou dar alguns exemplos para você aqui, presta atenção. Esse é a nota relatou com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina, porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Porque o real não vale nada graças a você. O dólar é o dinheiro que mais vale no mundo. Por que nós não temos o compromisso de inovar? Nós vamos discutir. Eu tenho dito publicamente, por que o Brasil precisa de dólar para fazer comércio com a China? A gente pode fazer as nossas moedas. Por que o Brasil precisa de dólar para fazer comércio com a Argentina? A segunda coisa é que eu acho que o Banco dos BRICS tem que ser mais eficaz e mais generoso do que o FMI. Ou seja, o banco, ele existe para ajudar a salvar países e não para ajudar a afundar países. Porque é o que o FMI faz. Mas você usou o BNDES para fundar o Brasil. Mas tudo bem, isso é um outro caso. Muitas vezes. O que acontece? Lula enfiou na cabeça dele desde o início da sua presidência, inclusive é por isso que ele colocou a Dilma como presidente do Banco do BRICS, né? E criaram uma espécie de moeda corrente para ser usada pelos países do BRICS, não precisando mais usar o dólar. Isso é basicamente comprar um pedido para entrar em guerra com os Estados Unidos. Esse discurso passou vazio durante o governo do Biden, porque o Biden é o Biden, né, gente? O Biden, se dependesse dele... Graças ao Biden, nós temos esse número de guerras acontecendo no mundo, porque ele é uma pessoa fraca. Só que aí o Donald Trump assumiu. Lula jurava que ia ser a Kamala Harris, inclusive chamou 2 dias antes das eleições, chamou o Donald Trump de nazista, fascista. Donald Trump agora ganhou e vai assumir agora, 20 de janeiro. Mas antes mesmo de assumir, Donald Trump já está mostrando o que ele vai fazer. Falou que vai aumentar a tarifa de comércio, de importação do México em 25% e do Canadá em 25%. Isso já foi bastante para os presidentes dos 2 países entrarem em desespero. Tanto o Trudeau quanto a esquerdista do México já foram correndo para os Estados Unidos pedir, pelo amor de Deus, Donald Trump, não aumenta as tarifas de importação. Se nós formos... Quando eles forem comprar dos Estados Unidos, Donald Trump quer colocar 25% de impostos. Já botou... O Trudeau foi desesperado. No dia seguinte que o Donald Trump falou isso, o Trudeau pegou o avião. O Trudeau é o presidente do Canadá, primeiro-ministro do Canadá. Já correu lá implorando, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente, não, senão você acaba com a gente. 25%. Sabe o que o Donald Trump falou que vai fazer com os países que se atreverem a criar uma moeda própria e esquecer o dólar? Soltou isso aqui, ó. A ideia de que os países BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos parados e assistimos acabou. Exigimos um compromisso desses países de que eles não criarão uma nova moeda BRICS, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano. Ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos Estados Unidos. Eles querem ir encontrar outro otário? Não há chance de que os BRICS substituam o dólar americano no comércio internacional e qualquer país que tente deve acenar adeus à América. Se você perde a parceria econômica da América, dos Estados Unidos, acabou. Assim, sinceramente, sua economia vai... Principalmente o Brasil, que é o segundo maior parceiro econômico do Brasil, os Estados Unidos. Então o Trump, o Lula, ficou gritando aos 4 cantos que queria acabar com o uso do dólar no mercado internacional. Biden não falava nada. Chega o Donald Trump e solta essa bomba. Lembrando, a Rússia faz parte dos BRICS. A Rússia, mostra, de cara, a Rússia percebeu tanto que isso poderá ser danoso para ela, que na sequência o chanceler dela vai lá и joga o Lula на lenha. Я думаю, что платежная платформа, расчетные механизмы
механизмы страхования будут среди приоритетов бразильского председательства, потому что президент Лула в прошлом году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге был инициатором темы российского председательства об альтернативных платежных системах. Именно в ответ на эту инициативу, закрепленную в декларации Йоханнесбурга, работали министры финансов, работали главы центральных банков. Как я уже сказал, прогресс налицо, но надо его довести до конца логического, чтобы уже были готовые механизмы для использования. И здесь, я не сомневаюсь, наши бразильские коллеги будут работать с утроенной энергией, учитывая, что это инициатива их президента. E ele fala, é uma iniciativa do presidente Lula, eu acho que o presidente Lula garantirá esse tópico seja um dos mais importantes. Lembrando, o Lula, o Brasil, será o próximo presidente do BRICS. A presidência está saindo do Putin e vai agora para o Lula. Lula vai ser o próximo presidente do BRICS. A prioridade dele é acabar com o uso do dólar entre o comércio internacional nos membros dos BRICS. Enquanto isso, o Donald Trump vai lá e solta isso aqui, uma bomba. Cara, esse governo já estava preocupante, a situação da briga por causa... O Trump odeia o Alexandre de Moraes, viu que o STF está fazendo uma ditadura no Brasil, sabe que o Lula é um ladrão sem vergonha que deveria estar preso, ele já entendeu a situação, o cenário brasileiro, aí vai o Lula e solta essa de querer lutar contra o dólar. Cara, nós vamos entrar numa situação tão catastrófica. Se os Estados Unidos decidem cobrar 100% de impostos para qualquer produto que a gente compre deles, e a gente precisa comprar quase tudo dos Estados Unidos, meu amigo, você não está entendendo o que vai acontecer com o Brasil. Mas vai ver, é isso que o Brasil precisa, né? Vai ver, a gente precisa passar por isso imediatamente para esquecer a esquerda, para o STF, para a gente poder fazer o impeachment dos ministros do STF, passar por um momento assim de muita sombra para as pessoas lembrarem a valorizar a luz. Agora, que desastre. O Lula está prestes a enfiar o Brasil numa guerra aliando com a China, com o Irã, com a Coreia do Norte, só com o que não presta. A gente só tá indo pro lado que não presta no mundo. Parabéns aos envolvidos. E o dólar só subindo. Se o dólar tá R$6 e essa ameaça do Trump se torna realidade, o dólar vai para R$10. Aí esquece. Esquece. Não vai ter nem gasolina, não vai ter nem combustível no Brasil mais. Parabéns pro Lula, parabéns para você que fez o L. Lembrando, hein, antes de você ir pro próximo vídeo, isso aqui é importante, hein? Venha fazer parte da família. Arthur Lira avalia processar a Polícia Federal por abuso de autoridade. Em encontro fora da agenda, Lula se reúne com militares. Eu vou trazer para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Urgente! Arthur Lira ainda não criou a comissão especial para discutir o PL da anistia, como foi prometido. Já se passou um mês desde que a pauta foi retirada da CCJ e até agora nada. O povo brasileiro precisa cobrar Rodrigo Pacheco, que já está saindo da presidência da Câmara dos Deputados. Continuando, senador Girão reforça pedido a Moraes para visitar Daniel Silveira. Senador aguarda quase 3 meses a autorização do ministro do STF para realizar visita humanitária. Continuando, menos de um mês desde que chegou à Ucrânia, o rapaz foi abatido. Não houve treinamento, isso é um fato. O exército da Ucrânia usa essas pessoas que querem ajudar como alvos fáceis para o exército russo. Pessoas como Ancapsu. E hoje, no mundo da OTAN, tem sangue nas mãos também. Brasileiro de 19 anos, voluntário na guerra da Ucrânia, morre em combate. Thiago Nunes, natural de Petrópolis, estava no leste europeu há menos de um mês, de acordo com relatos nas redes sociais. Uma triste notícia que o Brasil acaba de receber. Um voluntário brasileiro de 19 anos que foi lutar uma guerra, não teve preparo nenhum e a morte dele foi confirmada. Muito triste o que acontece. Próxima informação. Urgente, deputado Eduardo Bolsonaro diz que tem autoridades brasileiras perdendo o sono com a posse de Trump em janeiro. Nada mais coerente
do que impedir que essas pessoas entrem nos Estados Unidos. Se você prega o comunismo e a censura, tem que curtir férias na Venezuela e em Cuba. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Pessoal, o que tem tirado o sono de muita autoridade brasileira é que o novo governo Trump, que vai tomar posse daqui a pouco, dia 20 de janeiro, o que ele pode fazer para colocar no seu devido lugar as pessoas que são a favor de censura, de arbitrariedade, que não respeitam o Estado democrático de direito, a democracia e assim por diante. Esse tipo de pessoa não combina com a terra da liberdade, com a terra da primeira, segunda emenda americana. Então, nada mais justo e coerente do que impedir que essas pessoas entrem nos Estados Unidos. Se você prega o comunismo, a censura, a repressão, tem que curtir férias na Venezuela e em Cuba. Eu estou falando isso daqui, por quê? Para você fazer igual a Polícia Federal. Me segue nas redes sociais. Dá uma olhada aí no trabalho que a gente tem feito para você entender tudo o que está acontecendo nesse tabuleiro político brasileiro. Minha entrevista denunciando as arbitrariedades que ocorrem no Brasil com legendas em português. Sábado agora, 11 da manhã. Ativa o sininho lá no YouTube e me segue. Um abraço, fica com Deus. Trump prometeu contratar 10 mil agentes de patrulha de fronteira e dar um aumento de 10% a todos eles, junto com um bônus de $10 mil. Vou pedir ao Congresso para aprovar um aumento de 10% e $10 mil de bônus a todos. In order to meet the goal of hiring 10,000 new agents, we need the agents. We need them badly. And keeping our incredible veteran agents on the force. Don't leave us. Raise your right hand. You're not going to leave. You're not going to leave. Don't leave us, fellas. I don't have to worry about them. They're very committed people. If we pay them nothing, they're not leaving. They want to save our country. They're going to save our country. But after I win, I will be asking Congress immediately to approve a 10% raise. I haven't had one in a long time for all agents. And a $10,000 each retention and signing bonus. So we're going to retain them in order to meet. Ministro de Lula é humilhado por jornalistas da CNN ao tentar explicar o pacote fiscal que não reduz gastos. Qual foi a novidade, Débora? O presidente Lula não anunciou na campanha eleitoral que até 2026 encaminharia um projeto de lei para que as pessoas que ganham até R$5 mil fossem isentas de imposto de renda? Qual é a novidade que tem com relação a isso? A novidade, ministro, só respondendo a sua pergunta, é que havia expectativa e até o anúncio do próprio governo de que haveria o anúncio do corte de gastos ou de contenção de despesas, e ele veio junto com uma outra medida que recua na arrecadação. Agora, por que nesse momento, se isso vai ser discutido só depois, só no ano que vem? Quer dizer, foi visto como uma estratégia política de comunicação, e aí, importantíssimo o senhor estar aqui, porque se não for, o senhor já explica, porque foi visto como uma estratégia populista para dar uma má notícia e uma boa notícia, para conter os impactos que poderia ter com a base de Lula. Enfim, é importante o senhor falar sobre isso. Então, respondendo o que foi, estou te dizendo. Jornal Nacional exibe fala do advogado de Bolsonaro expondo a parcialidade de Alexandre de Moraes. O advogado também questionou a permanência do ministro Alexandre de Moraes como julgador do ex-presidente. Hoje eu tenho aqui uma investigação que é conduzida por um inimigo declarado do meu cliente. Eu não estou aqui fazendo crítica ao ministro Moraes, mas essa é uma realidade. Eu seria ingênuo de ignorar isso e hipócrita de negar isto. Ora, o mínimo que se espera numa sociedade democrática, onde se reconhece nas garantias do processo penal o primeiro pavimento da democracia, é que o indivíduo possa ter um julgamento feito, conduzido por alguém imparcial. O advogado bilionário que doou R$1 milhão para a campanha de Lula detona o governo e diz que estamos ferrados. Então eu acho que a gente está numa situação muito difícil. Porque quando você é empresário, você vê tudo o que está acontecendo, você vê claramente uma política de partido, né? De não reduzir, porque está muito fácil resolver. É só resolver o problema do déficit fiscal, tudo se assenta. Mas eles não querem fazer isso. E não enfrentam esse problema. Então o que vai acontecer? Os juros vai subindo. Os investimentos que todo mundo fala que vai ter de infraestrutura, a parceria público-privada, não vai acontecer. Porque o empresário que investir dinheiro com essas taxas de juros, ele vai quebrar. Ele não vai conseguir, como eles são inteligentes, eles não vão fazer isso.
E isso vai gerar depois uma inflação de demanda, porque você não vai ter produtos. Você vai resolver o problema da inflação de curto prazo. É uma coisa que nós estamos, desculpe o francês, nós estamos ferrados. Porque a alta administração do nosso país acha que está certo e não quer fazer nada. E é uma pena, o país tem tudo de bom, tem reserva, tem energia, tem empresário. Meus amigos, preste bem atenção na informação do dia e me ajude a compartilhar. Encontro fora da agenda. Lula se reúne com militares. De acordo com o Exército, a principal discussão focou no pacote de redução de despesas, que deve afetar pensões. Neste sábado, dia 30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, reuniu com seu ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada, em Brasília. A reunião, não prevista na agenda oficial, abordou o corte de gastos proposto pelo governo que afeta a aposentadoria militar. O Exército informou que a principal discussão focou na redução de despesas que impactará as pensões militares. Estiveram presentes o comandante do Exército, Thomas Paiva, o brigadeiro Marcelo Desmaceno, da Força Aérea Brasileira, e o almirante Marcos Ouzen, da Marinha. A reunião durou cerca de 2 horas. Outra informação: Arthur Lira avalia processar a Polícia Federal por abuso de autoridade. A decisão foi tomada depois que o deputado Marcel Van Hatten foi indiciado por críticas a um delegado. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, recorreu à consultoria jurídica da Casa para apoiar um possível processo de abuso de autoridade contra a Polícia Federal PF. A decisão foi tomada depois que o deputado Marcel Van Hatten foi indiciado por críticas a um delegado. O indiciamento ocorreu em 13 de novembro, conduzido pelo delegado Marco Bom Tempo. As críticas de Van Hatten na tribuna da Câmara focaram em Fábio Schor, responsável pela investigação contra Felipe Martins, ex-assessor do governo Jair Bolsonaro. E aí, meus amigos, informações importantes e informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixarem o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.